Olá pessoal, eu sou Erisvaldo Correia e sejam bem-vindos a mais uma videoaula do curso de C# para iniciantes. Nesta aula nós vamos começar a trabalhar um pouquinho com as rotinas. Vamos começar a deixar o nosso código mais dinâmico, o nosso código um pouco mais profissional. Até o momento nós trabalhamos com algumas funções básicas dentro da programação aqui do C# na questão do modo console, ok? O que acontece é que a partir de agora nós vamos começar a trabalhar um pouco com um código, talvez, num primeiro momento, possa parecer mais... como é que seria a palavra? Um pouco mais complicado, mas na verdade não é complicado, certo? Num primeiro momento você pode achar que você vai estar escrevendo mais, mas vocês vão entender a necessidade de se trabalhar com as rotinas com o tempo. Pois bem, essa vai ser essa série de rotinas, nós vamos dividir em algumas videoaulas para não ficar muito extenso e não ficar com muita informação ao mesmo tempo em uma ou apenas duas aulas. Então essa primeira parte vai ser bem simples, bem rápida, só para vocês terem uma ideia do que se trata a criação de rotinas, ok? Bom, o que é uma rotina? Podemos entender da seguinte maneira, vamos imaginar que eu faça isso aqui, ó. Console.writeLine, e aí eu vou colocar aqui, abrir e fechar parênteses, vou abrir e fechar aspas, e eu vou colocar aqui essa linha aqui, ó. Na verdade eu vou colocar um cabeçalho. Vou colocar aqui uma linha tracejada, certo? E aí aqui eu finalizo com um ponto e vírgula, ou ponto e vírgula. Aí embaixo aqui eu vou colocar assim, ó. Console.writeLine. Na verdade, eu vou colocar write. E aí eu vou abrir e fechar aspas, vou colocar assim, ó. Digite um número. Certo? E aí aqui eu vou colocar da seguinte forma. Vamos precisar de uma variável, então eu vou chamar de número 1. Vai receber, certo? Convert to double. Vou converter para double mesmo, não tem problema. Vai converter o quê? Vai converter o console.readline. Acho que isso aí vocês lembram bem como que funciona, que é para a gente atribuir. Porém, aí vocês devem estar se perguntando, bom, mas a gente não tem a variável no 1, não tem problema. A gente vem aqui, vamos criar já agora a variável no 1. Vou chamar ela aqui de double num 1. Ponto e vírgula, agora nós temos a nossa variável declarada. E aí aqui eu vou colocar de novo essa linha tracejada aqui, ó, console.writeLine. Vamos fazer toda a nossa linha tracejada novamente, certo? Finalizar com ponto e vírgula. Aí eu posso aqui, por exemplo, colocar uns 2 ou 3 /ns, como nós já vimos que serve para criar quebra de linhas, certo? E aí embaixo eu vou colocar de novo o console.writeLine. Vou colocar novamente a nossa linha tracejada. Vocês vão entender aonde que eu estou querendo chegar, certo? Quando finalizar aqui. E aí agora eu vou fazer o seguinte. Num1 vai receber num1 vezes num1. Ponto e vírgula. E aí eu vou colocar console.writeLine. Vou exibir uma mensagem na tela. O valor final foi 2 pontos. Ponho o sinal de mais, coloco num 1. Ponto e vírgula. E aí eu quero passar de novo aquela linha tracejada. Console.writeLine. Vamos colocar a nossa linha tracejada novamente.
Aí você deve estar se perguntando, bom, eu tenho aqui a nossa linha tracejada, como vocês podem perceber, 4 vezes, correto? Eu tenho ela aqui 4 vezes, então não tem problema nenhum. Vamos agora colocar o nosso console read key para que possamos esperar o usuário finalizar. Se eu mandar executar aqui, vocês vão verificar. Acredito que essa estrutura é bem simples, vocês sabem o que vai retornar. Enquanto compila aqui, vamos falar um pouquinho sobre a rotina. Vocês perceberam que eu criei uma rotina dentro deste programa? Certo? Qual que é a rotina que eu tenho aqui dentro desse programa? É a inclusão dessa linha pontilhada, certo? Aqui num primeiro momento, uma rotina bem simples, certo? É uma rotina bem tranquila, bem simplesinha, mas é só para vocês entenderem aonde que eu quero chegar, certo? Então tá lá, digite um número, vou colocar 5, dou um Enter, então aqui ó, digite um número 5, ele pula 3 linhas e aqui entre as linhas pontilhadas o valor final foi 25, ok? E vocês podem perceber aqui o padrão criado aqui com as linhas pontilhadas, certo? Se eu mandar executar ele novamente, colocar por exemplo agora o 9, ele vai dar 81, certo? Sem nenhum problema, ok? Bom, mas agora é o seguinte, tanto que... e um detalhe, uma coisa que fica importante aqui. Eu estou trabalhando com o mesmo número, certo? Então, é como se eu estivesse fazendo ele elevado ao quadrado, né? O número vezes o próprio número. Eu não preciso criar uma segunda variável aqui para poder fazer o resultado, armazenar o resultado. Basta eu falar o seguinte, que a própria variável vai receber o valor dela multiplicado por ela mesma. Ou se eu quisesse somar o número com número, dividir, subtrair, eu poderia fazer qualquer procedimento, certo, que fosse pelo mesmo número, utilizando a própria variável na operação e, no caso, ela mesma como receptora, ou seja, onde vai ser armazenado o valor final para ser exibido, não tem nenhum problema. Então, isso na verdade dinamiza o nosso código para na hora que precisamos de espaços de memória, certo? Deixa o nosso código mais dinâmico e o nosso software também. É claro que aqui no caso de uma aplicação bem simples, isso não vai fazer muita diferença, mas a gente já tendo essa noção, essa referência agora em aplicações simples, quando nós chegamos em aplicações mais complexas, nós estamos já, de certa forma, bem instruídos para trabalhar com as aplicações da forma correta, ok? Pois bem, uma coisa que eu gostaria que vocês entendessem é o seguinte, aqui eu criei uma rotina bem simples, é só um exemplo. Nas próximas videoaulas nós vamos entender rotinas mais complicadas, certo? Na verdade, as rotinas dentro de uma linguagem de programação, elas podem assumir duas formas. Eu vou criar aqui uma linha de comentário para explicar. Eu tenho as rotinas no formato de procedimentos e também no formato de funções, certo? Nas próximas videoaulas nós vamos entender corretamente o que significa os procedimentos e o que significa corretamente as funções. E vamos fazer exemplos com isso, certo? Mas num primeiro momento nós podemos dizer de forma grosseira, apenas para entendimento, que procedimentos e funções, ambos são questões de rotinas, ok? Ou seja, são coisas que nós repetimos muitas vezes dentro de um código e que nós podemos facilitar como trabalhar isso dentro de um código. No caso aqui desse nosso pequeno exemplo, a única rotina que nós temos é a criação dessa linha tracejada. Ou seja, ela só serve, seria um caso de uma rotina que sempre vai, em determinado momento do código, exibir uma linha tracejada. É óbvio que, se é só a linha tracejada, talvez eu não precise criar, na cabeça de alguns programadores, eu não preciso criar aí uma rotina só por causa de uma linha tracejada. Mas serve de exemplo. Imagina se eu tivesse um cabeçalho
que a cada tantas linhas ou cada tantas execuções de código tivesse que ser repetido o mesmo cabeçalho e ele tivesse, por exemplo, umas 4 linhas, uma linha tracejada, o nome do programa, o nome do programador, a função do programa, sempre ficar repetindo. Então eu teria que ficar copiando várias vezes o código e colando uma vez embaixo da outra. Isso torna o nosso código muito extensivo. E no momento que a gente está programando, nós temos que entender que o programa vai ser criado, ele vai ser executado pelo usuário. O usuário não vai ficar verificando como que o programa está funcionando na parte lógica, certo? Na parte de trás do programa. Ele não vai observar isso. Mas e se o programa precisar sofrer uma atualização? E se o programa precisar sofrer uma verificação porque está acontecendo algum erro? Às vezes, será você mesmo que desenvolveu o programa que irá fazer a manutenção, a atualização, uma verificação de erro, ou às vezes até mesmo uma implementação, ou seja, aumentar alguma coisa no seu programa. Mas, na grande maioria das vezes, quem irá cuidar disso talvez é um outro programador. E é nesse momento que tanto você que criou o programa ou a pessoa que não criou vai buscar de certa forma, coisas que ajudem a entender o que está escrito no código. Por exemplo, os comentários. Eu posso escrever comentários em determinadas seções do meu código que vão facilitar o entendimento do para que serve cada parte do código ou para que serve aquela parte em específica, bem como eu poderia ter rotinas para aquelas funções, para aquela parte do código que se repete muitas vezes. Então, é uma das coisas que nós vamos fazer agora, certo? Nós vamos entender o passo a passo das rotinas em formato de procedimento e em formato de funções nas próximas videoaulas, nas próximas partes dessa videoaula. Mas, num primeiro momento, eu gostaria que vocês vissem como que ela pode facilitar a nossa vida, certo? Então, eu vou te deixar aqui esse código e eu vou fazer o seguinte. Eu estou aqui, ó, no método main, ou seja, eu estou aqui no static void main, certo? Que é o corpo principal, ou seja, main em inglês significa corpo principal do meu programa, que é o que vai ser executado primeiro, principalmente, certo? Bom, o que eu vou fazer é o seguinte, eu vou aqui procurar a chave que inicia o corpo principal do main, que é essa aqui. No momento que eu coloco o mouse aqui e clico aqui do lado da chave, ele já seleciona a próxima, onde está encerrando aqui o bloco de instruções do método main. Eu vou clicar aqui do lado de fora e vou dar Enter. Agora eu vou escrever um outro método. O método que eu vou escrever também é um método do tipo static void, certo? Ou seja, significa que ele é um método estático e ele não retorna nada, ou seja, void é vazio, ou seja, ele não vai me retornar nenhum valor. Ele só vai executar alguma ação, mas não devolve nenhum valor para o meu programa principal. Ou seja, lembrando aqui que as rotinas podem ser do tipo procedimento ou funções. Só para um esclarecimento grosseiro, procedimentos não retornam valores. Funções retornam valores a ser trabalhados no meu programa principal, ok? Então, basicamente, o que nós vamos criar agora é uma rotina do tipo procedimento, certo? Bem simples, só para entendimento, mas ela é do tipo procedimento porque ela não retorna nada. Agora, quando eu trabalho com uma rotina que tem que me retornar algum valor para o corpo principal, para o meu programa principal, eu estaria trabalhando com uma função. Talvez agora você não esteja entendendo exatamente o que eu estou querendo dizer, mas como eu disse, nas próximas videoaulas isso vai ficar mais claro, ok? Eu vou colocar aqui um static void. Como eu estou criando um método, eu tenho que dar um nome para o método, certo? Eu vou chamar ele de linha, e como é um método, eu vou abrir e fechar chaves, certo? Fechar chaves não, desculpa, abrir e fechar parênteses, e também vou abrir e fechar chaves, porque é um método, então eu preciso criar um bloco de instruções. E aí eu vou dar Enter. Perceba que ele criou aqui
uma espécie de um método, certo? Chamado linha. Agora eu gostaria que vocês prestassem atenção no seguinte. É importante saber que todo método, ou seja, todo programa, ele vai ter obrigatoriamente o método main. Eu posso criar outros métodos, ou seja, rotinas, certo? Eu posso criar métodos próprios que vão ser executados junto com o programa. Eu posso ou não criá-los. É uma questão de opção, mas essa é uma forma que nós utilizaremos para trabalhar as rotinas. E o que eu quero que seja executado aqui? Isso aqui, ó. Eu quero que ele crie essa linha. Eu vou colar aqui a linha aqui dentro. E no lugar desse código todo aqui, eu vou simplesmente fazer o seguinte. Eu vou chamar linha, abre e fecha, parênteses, ponto e vírgula. Então, toda vez que tiver aqui essa opção chamada linha, eu vou colocar esse método, essa chamada para o método linha. Linha. E aqui também vou chamar linha, ponto e vírgula. Ok? Claro que aqui nessa primeira eu tinha colocado, por exemplo, um espaçamento. Então eu posso vir aqui, por exemplo, de uma forma mais simples, né? Depois eu vou ensinar vocês a trabalharem com passagem de parâmetros. Eu vou colocar aqui um console.writeLine. Eu vou abrir e fechar aspas. Vou colocar aqui barra n, barra n, barra n. Vou deixar vazio. Fecho o ponto e vírgula. E ele vai ficar igual. Agora sim, num primeiro momento, parece que eu estou escrevendo mais. Porque eu coloquei aqui, aonde estava escrito console, writeLine, toda essa linha tracejada, eu tive que colocar uma chamada para o meu método chamado linha. Certo? E tive que criar também essas linhas aqui do método. Mas se você analisar bem, lembra que eu falei que aqui eu estou trabalhando numa forma bem simples, ou seja, eu tenho apenas uma linha de comando. Mas imagina se eu tivesse várias linhas de comando aqui, que toda vez que eu tivesse, no caso aqui onde eu só chamei o nome do método, eu tivesse que ficar repetindo todas as linhas de comando. Vamos pensar assim, aqui eu tenho 10 linhas de comando. Então, em cada um desses locais aqui, eu tivesse que repetir essas 10 linhas de comando. Imagina o tamanho do meu código. Então aqui eu teria 10 linhas, aqui 10, aqui 10, aqui 10, eu já teria 40 linhas apenas aqui, no corpo principal. Criando essa rotina, ou seja, criando esse método, perceba que eu poupei o número de linhas, eu estaria escrevendo as 10 linhas apenas uma vez, e toda vez que eu precisasse executar esses comandos, basta que eu chame o comando, ou seja, o nome do método linha. E por que eu teria que fazer somente isso? Porque eu estou criando uma rotina, ou seja, eu estou dizendo assim, ó, a hora que você encontrar a chamada desse método, é só você pegar e executar ele, ok? Então ele ia repetir quantas vezes fosse necessário. Vamos dar um iniciar aqui. Ele vai compilar novamente o nosso código. E perceba que apesar de eu não ter colocado aqui a linha tracejada no corpo principal, ele colocou a linha tracejada aqui. Por quê? Qual foi a primeira ação que ele faz aqui quando inicia o método main? Ó, método main, ele vai criar a variável, aí ele, tem uma rotina chamada linha. Então ele vai lá na rotina, executa os comandos que estão na rotina e volta para o corpo principal e segue com o programa. Agora ele está console write, digite um número, vou colocar aqui 5. Quando eu der Enter, ele vai executar a leitura do número e guardar na variável. Aí ele vai ver, bom, tem agora aqui uma outra chamada para a linha. Ele vai para o método, executa os comandos, volta. Vai executar aqui os comandos de pula linha, executa novamente o método linha, depois ele executa a operação, escreve o valor final, executa novamente a linha, ou seja, ele vai criar o programa inteiro. Porém, toda vez que tem essa chamada do método linha, ele sai do corpo principal main, vai para o método
que está sendo chamado, ou seja, para a rotina que está sendo chamada, executa todos os comandos que tem na rotina e após retorna para o corpo principal para continuar com a execução do programa principal. A grande questão é que no nosso caso aqui, a nossa rotina só tem a linha tracejada. Mas é como eu disse, se eu tivesse 50 linhas de código, eu estaria escrevendo essas 50 linhas apenas uma vez lá na minha rotina. E toda vez que eu precisasse executar aquelas 50 linhas, eu poderia no corpo principal substituir todas elas por apenas uma linha chamando o nome do método, ou seja, o nome da minha rotina. Se eu der Enter, perceba que aqui ele criou a mesma estrutura que ele tinha criado da outra vez. Essa é a nossa primeira parte da videoaula falando sobre métodos, ou seja, falando sobre rotinas, dando uma introdução básica aqui sobre o conceito de rotinas, que são procedimentos e funções. Nas próximas aulas nós estaremos falando mais especificamente sobre cada uma delas e como elas funcionam. Se você não é inscrito no canal, se inscreve para não perder nenhuma novidade, ativa o sininho para receber todas as notificações. Dúvidas, deixem nos comentários. Até o próximo vídeo, um forte abraço, fui!